Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. É hoje, 12 de junho, este que vos fala é o irmão e missionário Sérgio Luiz de Campos Goytacazes. Amados, eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para os irmãos que têm acompanhado os meus vídeos, em temas polêmicos, e para qualquer um também que for ver este vídeo, principalmente para os servos e servas de Deus que já fazem parte da igreja evangélica. Eu quero falar a respeito de algo importante que é sobre a igreja do Senhor, né? Para começar a falar aqui, como de sempre, de costume, eu vou estar lendo uma passagem da palavra do Senhor e vou estar trazendo à luz, da revelação da palavra de Deus, aquilo que eu quero passar para os irmãos. Amados, eu estou aqui com a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada. Eu vou ler um texto aqui muito conhecido de nós, que nós lemos muitas das vezes, mas como vários textos da Bíblia que nós lemos, e às vezes só lemos, mas passamos desapercebidos, não cumprimos, não prestamos atenção no que está dizendo, não vivemos aquilo que está dizendo, não nos esforçamos para fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque muita gente lê, até pessoas não evangélicas leem a Bíblia, e às vezes até pessoas ímpias conseguem cumprir algumas coisas da Bíblia mais do que nós evangélicos, infelizmente. Essa é a verdade. Mas eu vou trazer a revelação da palavra de Deus para os amados irmãos. Atos dos Apóstolos, amados, nos diz, aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que é bastante conhecido, irmãos, diz assim: a comunhão dos cristãos, vai falar sobre os cristãos da igreja primitiva. E ele vem dizendo assim o texto: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens, e distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Amados, esse texto diz tudo sobre a igreja modelo que nós precisamos ter e que nós não temos nos dias de hoje. A igreja primitiva é a igreja modelo, é a igreja que nós precisamos ser hoje. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? Eles ouviam aquilo que os apóstolos, que os líderes das igrejas falavam, aprendiam os ensinamentos dos líderes das igrejas. Os líderes, por sua vez, pregavam uma doutrina pautada naquilo que Jesus ensinou, e não como hoje, naquilo que eles querem ensinar, naquilo que eles acham que deve ser ensinado, porque hoje se prega muitas coisas que não tem nada a ver, enquanto aquilo que realmente a Bíblia diz, pouco é falado hoje dentro da casa de Deus. Hoje se tem uma necessidade, uma falta muito grande no que tange a verdadeira e sã doutrina da palavra do Senhor. Aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, aquilo que a Bíblia realmente ensina, pouco se tem pregado na nossa igreja nos dias de hoje. E o pouco que se tem ensinado por alguns pastores que ainda fazem a vontade de Deus, poucos dos nossos membros têm vivido. Claro que não é fácil viver toda a doutrina da palavra de Deus, não é fácil, mas devemos nos esforçar, nos esmerar para cumprir o máximo possível daquilo que Jesus ensinou, daquilo que os nossos líderes têm passado para nós. A Bíblia diz que aquele povo perseverava na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinavam, aquilo que os apóstolos doutrinavam a eles, eles perseveravam, lutavam para cumprir aquilo, para cumprir a sã doutrina, a palavra do Senhor. E hoje pouco se tem ensinado hoje isso na casa de Deus. Hoje é muito mais fácil nós ensinarmos na casa de Deus a doutrina da teologia, da teologia da prosperidade, perdão. É muito fácil nós ensinarmos hoje a teologia da confissão positiva. É muito mais fácil hoje nós ensinarmos a teoria da regressão. É muito mais fácil nós ensinarmos hoje diversas teorias antibíblicas do que ensinar a verdadeira e pura doutrina da palavra de Deus. Hoje igrejas ensinam a teoria que diviniza o homem, que coloca o homem como centro de todas as coisas, que colocam a vontade do homem como centro de todas as coisas e não a vontade de Deus. Hoje se tem feito uma igreja para cada pessoa. As igrejas têm se enquadrado na vida, no modo de vida das pessoas, de modo que hoje cada pessoa pode escolher o seu estilo de igreja hoje. Eu posso ir para uma igreja
que esteja de acordo com aquilo que eu vivo, que eu gosto, que eu pratico, que eu penso, que eu ajo, e não mais uma igreja pautada nos moldes da igreja primitiva, daquilo que Jesus ensinou. Hoje cada um escolhe a sua própria igreja, o seu próprio pastor, de acordo com aquilo que a igreja, que a demanda da igreja tem para oferecer a eles, né? Se eu gosto lá do funk, do axé, da bagunça, eu vou lá para uma igreja que gosta disso. Se eu acho que uma igreja deve ser aquela igreja que libera o divórcio e o casamento por qualquer motivo, né? E lá na esquina da minha casa tem uma igreja que permite, então eu vou seguir aquela igreja. Mas nós temos que ter cuidado, irmãos. Devemos seguir uma igreja, né? Um povo, está com um pastor, com um líder que prega a sã doutrina da palavra de Deus, não aquilo que a humanidade quer ouvir, né? Nós devemos parar de seguir as igrejas de portas largas, as igrejas que não pregam a doutrina ensinada pelos apóstolos. Hoje você tem muitas igrejas que homens se autodenominam apóstolos, mas não seguem a verdadeira doutrina ensinada pelos apóstolos, né? Quando você vê hoje uma igreja cujo líder lá é intitulado apóstolo fulano, apóstolo ciclano, apóstolo beltrano, você vai ver a doutrina, o ensinamento, a vida, o modo de vida daqueles líderes e das igrejas deles, você vai ver que não tem nada a ver com aquilo que realmente os apóstolos de Cristo ensinaram. Você vai ver que a igreja está mais voltada para as coisas do mundo do que verdadeiramente aquilo que os apóstolos ensinaram. A santidade, a sã doutrina, a comunhão, o partir do pão, a vida com Deus. Amados, procure uma igreja que esteja de acordo com a palavra do Senhor. Procure uma igreja que não que esteja de acordo com aquilo que você quer, com aquilo que você acha que deve seguir, que vá de acordo com aquilo que a humanidade quer viver, mas que vá de acordo com aquilo que Deus está ensinando na sua palavra. Amém, amados? Não siga as igrejas de portas largas, mas siga a igreja que vai te levar para o céu, né, amados? Aí você vai dizer, mas não tem igreja perfeita, né? Aí você vai dizer, mas igreja não salva ninguém. Sim, igreja não salva ninguém, mas existem as igrejas que pregam a verdade e aquelas igrejas que pregam o evangelho de portas largas, que estão conduzindo milhares de pessoas ao inferno, porque tem transformado uma igreja em casas de show, porque tem transformado as igrejas em lugares de comemoração mundana, porque tem transformado as igrejas em lugares em que a vontade do homem é preconizada e não a palavra de Deus.